O Thomas Sowell diz o seguinte: só existe um lugar no mundo no qual você pode defender ideias completamente estapafúrdias, completamente sem pé nem cabeça, completamente descoladas da mais básica visão da realidade e não receber, por isso, nenhum tipo de reprimenda de qualquer natureza. Na universidade. Tem Sim. grupos falando os maiores absurdos do cosmos, você tem grupos fazendo pesquisas, aspas, né, sobre os temas mais irrelevantes do cosmos, mas o salário está garantido. A, a, a manutenção do emprego está garantida. Ora, por que eu vou me incomodar em defender uma ideia que funcione quando eu estou sendo premiado pela defesa de ideias e posturas e proposições que evidentemente não funcionam? Nós somos o que nós alimentamos. A universidade brasileira, e eu não falo isso para celebrar, porque eu acho isso tristérrimo, e porque eu sou da universidade brasileira, produz ciência quase que absolutamente irrelevante, com algumas raras e honrosas exceções que confirmam a regra. Eu sou Denis Xavier, sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, sou diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil. O Instituto Mises Brasil é atualmente o maior think tank liberal do país, e sou um profundo e convicto defensor das liberdades individuais, da potencialidade dos indivíduos tomados em si próprios para resolver os problemas da sociedade. Isso fez de mim também o coordenador de uma coleção de livros e autor de outros livros de história da filosofia, especialmente história da filosofia antiga, e de exatamente autores liberais, libertários, conservadores e assim por diante. Então eu tenho uma atuação, oi Pri, beijão para vocês, eu tenho uma atuação bastante intensa nesse sentido, na luta por essas ideias e por essas ações. Ah, sim. Muito bom, muito bom. Bom, eu também queria lhe agradecer mais uma vez também, né? Que eu tenho uma dedicatória sua do livro do Thomas Sowell, né? Tem um outro livro também do Hope e da Ayn Rand. É legal. E assim, muito bom mesmo essa série, né, de livros, breves lições. Eu sobre ela, eu tenho muito orgulho desses textos, porque, primeiro, né, eu tenho outros livros de minha autoria, né, eu tenho diversas traduções publicadas de livros da filosofia, história da filosofia, e essa coleção, eu a organizo, eu a coordeno, escrevo diversos dos textos que estão na coleção, ou como único autor, ou em parceria com outros autores, mas nós temos ensaios, nós temos capítulos, textos aí, que são compostos por outros grandes estudiosos brasileiros, cada um na sua área, e que colaboram de maneira extraordinária com essa coleção. Hoje, o livro da Ayn Rand já é um best-seller. Esse que você tem em mãos, o livro do Sowell, já caminha nesse sentido. E eu espero fazer essa uma coleção best-seller. Vamos ver o que vem. Ah, que bom. Bom, professor, iniciando nosso papo, nosso título, ou o título da nossa conversa é Breves Lições para a Universidade Brasileira. Uhum. Tanto no livro do Hope, tanto quanto no livro do Thomas Sowell, né, que foram os dois que eu já comecei a ler, eu vi uma preocupação, digamos assim, ampla, intensa, e uma boa preocupação para com a Universidade Brasileira. Sim. Qual o quadro que o senhor faz a respeito não só da necessidade dessas obras, mas também de como hoje, ou como se organiza a estrutura da Universidade Brasileira em geral? Olha, Léo, historicamente, a Universidade Brasileira ela foi em grande medida composta por uma certa visão monopólica, ideológica, que a contaminou praticamente por completo. Num determinado momento da história, isso fez sentido. Quando você pega a USP dos anos 60, a USP dos anos 60,
que é a universidade que meio que iluminou o caminho das outras universidades modernas no Brasil, tinha em seu quadro docente os intelectuais, fundamentalmente grandes intelectuais franceses, grandes intelectuais europeus, que combatiam livre mercado, que combatiam as direitas mais radicais na Europa, e que eram, portanto, substancialmente pensadores da esquerda, por assim dizer, né? Hoje essas categorias direita e esquerda elas já são categorias meio datadas, elas já não dão conta mais da realidade. Mas naquele momento se dizia, e hoje ainda alguma medida se diz, da esquerda. E o que aconteceu foi que essa universidade, a Universidade Brasileira, ela foi retroalimentando essa estrutura, ela foi retroalimentando esse monopólio, esse único modo de pensar, fundamentalmente ancorado numa espécie de marxismo disseminado, e isso realmente tomou conta das universidades. Olha, eu sou professor de universidade federal. Pessoas como eu, que pensam fora da estrutura aparelhada, ideologicamente aparelhada das universidades, são muito raras. Não é porque nós somos especiais, melhores ou piores, é porque isso prova simplesmente como o sistema ele foi pensado para se retroalimentar. Não era para nós sermos raros dentro da universidade, era para a universidade ser um grande espaço de debate, debate educado, debate não politizado no sentido partidário da palavra, né? Não é para ser bunker de partido político, mas o fato é que infelizmente houve essa contaminação e hoje nós pagamos por ela. Eu acabei de gravar um story sobre isso, Léo. Se você contar, e aí eu estou dizendo, mas sem medo nenhum de errar. Se você pega 1000 eventos na universidade, em qualquer universidade pública brasileira, sobre política, ética e temas correlatos, se você encontrar 1 em 1000 que tragam ideias da liberdade, ideias do liberalismo, ideias do conservadorismo, que para ser debatido, eu largo a minha carreira. Não tem quase que o absoluto monopólio. É ruim para todo mundo, no fim das contas, né? E é essa contaminação que existe, infelizmente. Sim. Sim, isso é bastante triste. Quando o senhor fala a respeito desse monopólio, eu entrei na Universidade Brasileira em 1999 Uhum. e entrei depois de novo em 2004. Então, são duas épocas muito próximas, né? E depois, claro, fiz outros cursos, tal, mas assim, foram esses dois momentos em que eu percebi como é que a engrenagem realmente funcionava. E, como o senhor mesmo disse, isso é importante, falta mesmo o debate. Você não tem debate. Você tem. Até os debates que aparecem, na verdade, são colóquios. Exato. São formas. São formas das pessoas reafirmarem a mesma coisa. Mas é interessante que, como universidade feita para se pensar, para se questionar, e se tem essa ideia também, né, do questionamento, embora nem todo mundo questione, você também, ao longo do tempo, e dentro das universidades, conversando com as pessoas e com pessoas de diversos cursos, às vezes não só da chamada área de humanas, Sim. que quando eu entrei eu até perguntei, vem cá, mas por que se chama área de humanas? Aí então eu tentava explicar e eu disse, mas todas as áreas não são humanas? Enfim. Mas quando você conversa com as pessoas, mas principalmente nessas áreas das ciências sociais e da área de humanas, você vê uma desconexão enorme daquilo que seria até o ideal que está sendo proposto, que seria um sujeito que compreende o mundo e que o cerca, e que, por exemplo, tem uma base intelectual, para, na verdade, a realidade. Então, eu que fiz letras, já fui em vários congressos, os chamados encontros. Então, o que é que se fazia ali? Ali não se discutia, por exemplo, uma questão literária, ou, sei lá, alguma coisa relacionada à gramática, se discutia, eram pautas políticas, ou então a galera gostava mesmo de sair para fazer uma série de coisas. Essa preparação, essa ideia da preparação e do jovem universitário com um diploma, isso também não é um mito que a nossa sociedade criou
e que ainda permanece como, vamos dizer assim, o grande sonho de conquista da classe média? Total, total, é uma bobagem. Na verdade, primeiro, um comentário sobre isso que você disse com relação ao que acontece nessas áreas assim chamadas de humanidades. A explicação que eu tenho para esse fenômeno está ancorado numa reflexão do Thomas Sowell. O Thomas Sowell diz o seguinte: só existe um lugar no mundo no qual você pode defender ideias completamente estapafúrdias, completamente sem pé nem cabeça, completamente descoladas da mais básica visão da realidade e não receber, por isso, nenhum tipo de reprimenda de qualquer natureza. Na universidade. Tem Sim. grupos falando os maiores absurdos do cosmos. Você tem grupos fazendo pesquisas, aspas, né, sobre os temas mais irrelevantes do cosmos, mas o salário está garantido. A, a, a manutenção do emprego está garantida. Ora, por que eu vou me incomodar em defender uma ideia que funcione quando eu estou sendo premiado pela defesa de ideias e posturas e proposições que evidentemente não funcionam? Nós somos o que nós alimentamos. A universidade brasileira, e eu não falo isso para celebrar, porque eu acho isso tristérrimo, e porque eu sou da universidade brasileira, produz ciência quase que absolutamente irrelevante, com algumas raras e honrosas exceções que confirmam a regra da nossa. Nós temos estudos de cientometria que mostram que se nós continuarmos assim até 2030, 2040, nós teremos, entre os países que produzem quantitativamente mais ciência, entre os países mais irrelevantes em termos de qualidade científica. Ou seja, a gente faz muita ciência que não é ciência, não frutifica, não tem cara de ciência, tem cheiro de ciência, mas não é ciência. Então, esse é um primeiro ponto. Por quê? Porque não faz diferença. Cara, me permita um parêntese. A pandemia, ela expôs as vísceras apodrecidas da universidade. Nós saímos agora com uma solução. Eu faço o adendo para dizer que até da educação em geral no Brasil. Em geral. Tem universidades como a minha que optaram pela seguinte solução do problema. O professor que quiser dar aula, dá. O professor que não quiser, não dá. E o aluno que quiser ter aula, tem. O aluno que não quiser, não tem. Qual é a classe que pode se dar ao luxo de tomar uma decisão dessa no mundo real? Quer dizer, se isso fosse aplicado ao mundo real, ao mundo fora da universidade, já pensou? Todo mundo, assim, as empresas, alguém chega e fala assim, ó, chega o dono da empresa e fala, pessoal, nós estamos no meio de uma pandemia, quem quiser trabalhar, trabalha, quem não quiser, trabalha, o cliente que quiser vir, não vem, é loucura, é uma mentalidade completamente fora, descolada da realidade. Então, agora, associa-se a essa leitura o fato de que acabou, né? Assim, acabei de falar sobre isso no meu Instagram. Acabou essa coisa de ter um diploma da Universidade Federal de não sei o que faz de mim um sujeito diferenciado em relação a outras. Acabou, a realidade se impôs. Né? Então, os grandes empregadores, o mundo da ciência, que a gente resolvendo um problema, que a gente é inteligente. Se você pegou esse diploma seu num curso online, se você pegou... Os caras, bons RHs, modernos, nem estão olhando para isso. Os caras sentam lá e falam assim, ó, tem um problema aqui, resolve para mim. Se você resolve, é isso que eu estou falando. Então, esses mitos, né, esse mito da classe média, de que a vida se resolve na universidade, está se esfacelando como papel na água. Você estava falando a respeito de produção de conhecimento, eu estava me lembrando do Enem. Né? Mas especialmente do Enem, já fui avaliador da redação do Enem durante 10 anos. E outro dia eu estava conversando com os meus alunos e explicando um pouco, né, como é feita a avaliação. Mas, não querendo adentrar muito nesse assunto, eu estava falando a respeito do que estava escrito lá e seria a relação de cada uma das competências do Enem. Uma coisa que me chamou a atenção, à época, e que eu perguntei,
que está escrito lá o seguinte, digamos que a pessoa escreveu muito mal mesmo, de uma maneira assim que você chega à conclusão que uma pessoa é um analfabeto, Uhum. e está lá escrito isso no, como é o nome, gente? No documento, que eu esqueci agora o nome, Ah, para a avaliação. Está escrito assim, candidato condomínio precário. Aí quando eu olhei aquilo, eu disse assim, poxa, mas como é que pode ser domínio precário? Se é precário, não é domínio. Aliás, se é mediano, não é domínio. Aí eu perguntei, vem cá, quem é que escreveu isso aqui? Ah, foram os doutores lá da UNB, os doutores em linguística. Eu peguei um susto. Isso eu acho que há uns 10 anos atrás, ou menos do que isso, eu fiquei assim pensando, meu Deus, como é que uma pessoa, né, com título de doutor em linguística, ele vai escrever uma coisa dessas que etimologicamente é contraditória? não, Se você tem domínio, você não tem. Não pode ser assim. Quer dizer, isso é só um ponto. sim. E outra coisa que é interessante também é que nós temos 5 competências, né, para avaliar o candidato. A competência um, a professora Lorena Raquel está aqui, ela pode me acompanhar. A competência um, ela trata do que é a ortografia, do que é a acentuação, certo? A escrita. Uhum. E na quarta, a articulação das palavras, a coesão do texto. Uhum. Aí olha como é que é a coisa. Você poderia entrar na universidade, ou entrar na universidade não, desculpa. Você poderia ainda ter sua prova corrigida Uhum. se você tivesse 0 nessa primeira competência e 0 nessa segunda competência. Ou seja, você não tem um texto. Eu disse assim, mas como é que é isso? Aí mais uma vez eu perguntei. Não, isso aqui foi elaborado pelo pessoal da UNB, né, os doutores da UNB, que assim organizaram essa construção aqui. Aí eu fico pensando mais uma vez, a gente ainda na universidade ou fora dela, o povo ainda tem aquela ideia, mais uma vez, Uhum. também da construção do mestrado, Uhum. do doutorado, e é claro, eu não estou dizendo aqui que não são importantes, mas eu fico pensando, como estão esses programas? Como é a construção deles? Para que eles servem, afinal? Para um indivíduo depois escrever uma coisa dessa? Basta dizer o seguinte: o modo como as bancas são compostas, o modo como os processos seletivos se dão. Na verdade, se a gente for aprofundar esse assunto, a gente vai sentar num boteco e vai começar a chorar e beber. Porque, É, né, o caminho tomado foi muito ruim. E a gente, eu sou um sujeito muito pragmático. Eu avalio ideias e ações não pelas intenções, não pelo que pretendem, mas pelo que entregam. Né? Então, sim, há, há, há muitas boas ideias que são péssimas realidades. Às vezes você olha no espectro da ideia e você fala, puxa, isso é muito legal. Olha que coisa interessante. Eu acabei de falar sobre uma recentemente, taxar grandes fortunas, né? Mas, um problema econômico, vamos taxar grandes fortunas. Cara, nunca funcionou. Não funciona, não vai funcionar. Fizeram na Argentina e agora os ricos da Argentina estão indo tudo embora. É o óbvio. Então, assim, eu não gosto disso. Tudo bem. Então, contrata um terapeuta, toma um remédio, né? Porque é a realidade, são os fatos. E o fato é que não, nós temos 60 países à nossa frente no PISA. sim, Temos 60 países à nossa frente no PISA. Nós estamos entre as 8 maiores economias do mundo. Nós somos um país de dimensões continentais. Nós somos uma máquina sistêmica de formar analfabetos. Sistêmica. Nós construímos o Fordismo do analfabetismo. Isso é de uma tristeza absolutamente profunda. Dentro da universidade, há pesquisas importantes que indicam que de 20 a 25% dos nossos alunos universitários são efetivamente alfabetizados. Você estava falando aí das competências. sim. Quer dizer, é um quarto dos alunos universitários que dominam efetivamente competências. Então, você tem elementos pluridimensionais que desembocam em resultados como esse. Agora, o que mais me irrita, e isso me deixa completamente descabreado, é você insistir em ações semelhantes esperando resultados diferentes. Isso Sim. realmente eu não consigo entender como é que. Então, aí eu talvez tenha que concordar com o fato de que
ter uma educação de baixa qualidade nesse país seja um projeto. Não é possível que seja algo acidental, porque para ser tão ruim quanto nós somos, isso não é acidental. Você tem que errar muito para conseguir um resultado como o que nós conseguimos, seja no ensino básico, seja no ensino médio, seja nas universidades. É verdade. Eu vou até comentar alguém que falou aqui sobre Paulo Freire, e deixar um pouquinho mais para frente, mas isso que o senhor falou é tão importante, por isso que eu fiz aquele adendo a respeito da educação no todo, porque, veja, essa ideia da educação, principalmente dos mais pobres, daqueles necessitados, que querem educação, isso é uma falácia. Eu digo que é uma falácia, não é porque há necessidade, mas é porque a realidade ela não encontra espaço ali. Sim. Porque você veja, o senhor citou as questões relacionadas aos universitários. Então, na escola do ensino básico de nível médio, nós estamos da mesma forma. Então, fulano está ali, ó, entendeu? De todas as classes, ele está ali ligando para a educação. Né? Por exemplo, deram-se alguns chips, alguns alunos aqui estavam esperando que esses chips, né, com uma quantidade de gigabytes, durasse, sei lá, 20, 25 dias, não durou 3. Mas não durou 3 por quê? Porque eles estavam consumindo educação? Não, eles estavam vendo vídeos do YouTube, claro. Sei lá onde o quê. Quer dizer, não há uma valoração. Eu fico pensando aqui, quando a gente pensa na universidade, principalmente como ainda essa ideia de sonho, de consumo, de status, de identidade até, né? Muita gente, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, enfim, né? Eu tenho cada vez mais dado descrédito a isso, mais crédito ao conhecimento que a pessoa tem. Exatamente. Mas você vê que essa estrutura existe, essa concepção é real, e aí vem o contraponto daqueles que, por exemplo, você chega para o professor universitário e diz assim, nós temos que lutar contra o sistema. Mas você é o sistema. Você é que faz essa roda ser assim. Exatamente. Né? Você tem que se colocar dentro dela. Porque como é que esses alunos saem daqui assim? Como é que eles têm essa percepção? Outro dia, até mesmo para tratar de outro tema, quinta-feira passada, eu tenho uma sequência de lives aqui desde o início da pandemia, e eu estava aqui com o professor Carlos Aranha e nós debatíamos um pouco sobre os cálculos, né? Uhum. A engenharia dos cálculos. E ele dizia muito isso, olha, 30 anos atrás era diferente. Hoje a pessoa sabe formular o cálculo para o programa de computador, mas ele não entende o cálculo. Uhum. Isso é muito ruim porque a máquina ela faz simulações, mas quem está vendo mesmo é a pessoa. Sim. E isso já é resultado também de uma, vamos dizer assim, de uma educação fast food, onde o fulano ele não quer saber de como é que a coisa começa na raiz. Ele quer já tudo prontinho para ele utilizar para aquilo que é a necessidade dele. Mas você não, me diga uma coisa. Você não pode gostar. Sim, fale, por favor. Você não conhece. É um pressuposto fundamental do apreço por alguma coisa, do apreço por um objeto, do apreço por uma manifestação efetivamente artística. O pressuposto fundamental é o conhecimento da coisa. Nós tendemos a odiar, a não gostar ou a nos afastarmos daquilo que nós não conhecemos. Eu sempre cito isso em algumas palestras, e hoje eu estava conversando com um querido amigo aqui do Rio de Janeiro. Quando fiz doutorado na Itália, eu morava num prédio reservado para pesquisadores. Então, e um deles, que virou um amigo pessoal, um sujeito chamado Tinsorig Batsanan, da Mongólia, fazendo doutorado em educação. Da Mongólia, fazendo doutorado em educação. Aí eu me lembro... E o senhor gravou esse nome? Gravei, porque... Como é que... Um dia eu estava andando com ele e falei assim, imagina, eu na Itália com um cara da Mongólia, um brasileiro, essas coisas muito legais. Mas tudo isso para te contar uma história que eu me lembro que no teatro da cidade ia ser apresentado, ia ser exibido, salvo engano, o Requiem do Mozart. Era uma obra assim, muito impactante. Uhum. E eu falei, Tinso, vamos lá ver esse negócio. Ele, Denis, não, é uma porcaria, eu não gosto dessa música ocidental, dessa música erudita, não sei o que. Eu falei, Tinso, mas veja,
Eu não estou te convidando, você vai comigo. Você já assistiu ao vivo? Não, nunca assisti. Você vai comigo. Ele sentou comigo na poltrona ao lado e na hora que começa, que entra o coro, eu olho para o lado, o Tintso chorando. Essa foi uma experiência muito interessante porque reforça isso que eu quero dizer. Como é que você pode apreciar as belezas da ciência? Como é que você pode apreciar as belezas da literatura? Como é que você pode apreciar as belezas da matemática se você não tem nenhuma referência efetivamente positiva que confira alguma legitimidade disso na criação, né, no processo formativo de uma criança, por exemplo? Então você constrói um modelo que é pensado para destruir isso mesmo. Esse interesse, essa vontade de conhecer. Isso é a história de uma nação inteira e de boa parte do mundo. Infelizmente, nós não avançamos. A nossa educação só faz retroceder. Nós não temos números que avançam. Né? Esse é um grande problema. E nem perspectivas. Eu estava... Aqui é uma página voltada a personagens históricos negros, né? Embora não seja desses mesmos viés que existem por aí, e que colocam e tem aquela coisa de segregação em relação ao branco e tal. Não temos nada disso aqui. Mas eu estava lendo há muito tempo atrás a respeito de, por exemplo, André Rebouças, que é o embaixador aqui da nossa página. Maravilhoso. E era um homem que, em falar em André Rebouças, eu sempre lembro do professor Paulo Cruz. Não tem como hoje não fazer essa referência. Mas, muito querido. Em relação... Sim, sim. Gente boa demais. Eu digo assim, em relação a ao André Rebouças, você tinha uma pessoa que não era só engenheiro. Era uma pessoa que entendia, vamos dizer, de tudo que estava relacionado à sua volta. Então, era uma pessoa que lia sobre poesia, que lia sobre astronomia, que lia sobre os acontecimentos do dia a dia. Era uma pessoa mesmo ligada, não era aquele técnico, né? O estudo hoje, infelizmente, é muito tecnicista. Sim. E aí, eu conversando com um amigo meu, eu estava falando a respeito disso, eu disse assim, olha, infelizmente hoje, muitos profissionais, por exemplo, na área de humanas, eles não têm nem a formação que eles deveriam ter relacionado à área do qual vão atuar. Então, por exemplo, é possível você ter hoje um bacharel ou até mesmo um licenciado em letras, falo da minha graduação que sei bastante, em que ele não leu um clássico. Mas nem um clássico do Brasil e nem um clássico universal, certo? E aí é um ponto que eu quero, o segundo ponto que eu quero discutir com o senhor. Também fui à Universidade Estadual, do qual me formei, faz acho que um ano eu passei por lá e eu olhei uma situação interessante. Prédio de geografia, do curso de geografia. Tá. Aí tinha assim, o povo pichou mesmo, pichou, fez lá o grafite, colocaram o seguinte, algo como assim, a luta da geografia é contra o fascismo. A geografia existe para isso. Aí você tem aqui a parede pichada e do lado você tem um terreno que poderia ser muito bem um jardim, com o capim quase a 1 metro de altura. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, o povo, pelo menos ao invés de fazer algo bom, por que não vai capinar esse capim, né? Mas eu fico pensando, até que ponto a gente pode ver hoje, assim, uma luz nestes cursos chamados de humanas ou das ciências sociais, diante de grande doutrinação, eu posso dizer até assim, PT mesmo, pentecostal, né? Porque aquilo ali é uma religião, é uma doutrinação assim tão intensa que eu fico assim, poxa, o fulano sai do curso de geografia, às vezes não conhece nem todas as ruas da sua cidade, mas ele está ali para lutar contra o fascismo. Mas, Léo, é a junção da fome com a vontade de comer. Na verdade, fazer ciência, construir um conhecimento legítimo a respeito das coisas, falar seriamente e falar com algum grau de propriedade sobre qualquer, vamos dizer, elemento compositivo da nossa cultura, do nosso processo formativo, seja um processo formativo doméstico, ou seja um processo formativo escolar, tudo isso dá muito trabalho. Conhecer dá trabalho. Saber dá trabalho.
Acreditar não dá trabalho. Acreditar não dá trabalho nenhum. Então, se eu chego em alguém que se posta, ou que se posta e que se porta como um guru, e ele fala coisas que tocam o meu coração, não o meu cérebro, porque a gente não está discutindo mais inteligência, tá? A gente está falando de emoções. Toca a minha emoção. Parece que aquilo faz sentido. Pessoas se juntam em torno daquela tese, eu falo, encontrei meu mundo. Por quê? Eu não tenho que me desdobrar em pesquisas, estudos. Eles já, em tese, fizeram isso por mim. O que eles estão falando parece ter muito sentido. Nós somos muito e agora nós vamos militar por uma visão. Muitas vezes, o que nos diferencia dos outros animais de consciência rudimentar? O fato de que nós não precisamos agir de maneira intuitiva e que nós não devemos agir de maneira intuitiva. A ação pela emoção, a ação pelas emoções, pelos sentimentos, pelas intuições, não resolvem os nossos problemas de modo geral. Porque elas nos levam a uma percepção muito mais de crença, de fé, de querer acreditar naquela tese, do que propriamente de conhecer. E o conhecer, às vezes, nos coloca diante de uma realidade que contraria as nossas emoções. E a gente não gosta de ser contrariado. Sim. Cientista é o sujeito... Cientista, eu nem vou usar essa palavra para não parecer uma coisa assim, só de quem faz a ciência de laboratório. Mas senso crítico possui aquele que se dispõe a ser contrariado nas suas crenças, mesmo as mais arraigadas. De olhar a realidade. De fato. Sim. Olha, eu defendi isso a vida inteira e agora eu vejo que não é assim. A realidade se expõe de tal maneira, demanda uma compreensão racional, se expõe de tal forma que agora eu compreendo que eu estava errado. Isso não é para qualquer um, não. Isso não é para qualquer um. Você tem que ter uma maturidade intelectual para fazer isso, que não... o Vitor está falando ali da Pátria Educadora, eu assisti, é bem interessante. Sim, eu também. Aqui, na verdade, até, já que ele já falou... A página preta o senhor citou... Ele está falando umas coisas bem interessantes. Ó. A pressão coletiva acaba aderindo à visão dominante. O menino entra cedo na universidade e tudo que a gente quer é fazer parte de grupo. É muito ruim se sentir fora do grupo. E você já entra num sistema já encalacrado num modelo, você acaba aderindo meio que por osmose. Isso é péssimo. Sim, perfeito. Não, eu acho que era o Victor, né, o nome dele, estava falando a respeito de Paulo Freire. E o interessante do Paulo Freire, que eu, sinceramente, não vejo como grande bicho-papão que o desenha, certo? Aliás, eu faço até uma divisão entre o Paulo Freire ali de Angicos, né? Que ele é um Paulo Freire, tirando um pouco do... Esqueci o nome lá do grupo religioso, do qual ele tira ali aquela forma de alfabetização, né? Que foi até bem exitosa. E do Paulo Freire, que é, na verdade, uma bandeira, né? Na verdade, ele é uma compreensão, é justamente isso que o senhor está falando, né? Você conversa com as pessoas que tanto defendem, pergunta se leu algum livro. Eu li pelo menos uns 2 ou 3. Né? Não foi nem ele que escreveu depois, eu fui saber que era a esposa dele que escreveu e outras pessoas, enfim, discípulos. Mas, principalmente, eu gostaria de ressaltar o Paulo Freire, porque o grande mal que ele fez é o grande mal que eu combato, chamado progressão continuada. Que é, na verdade, o ódio à mediocridade. Que vamos dizer, um reflexo, eu não gostaria de tratar disso aqui, eu já tratei bastante, mas que é um reflexo também que você encontra no mesmo pensamento das cotas. Ao invés de resolvermos um problema, nós vamos jogar a poeira para debaixo do tapete e seguir a vida. Então, veja com que informação nós esperamos, com que resultados nós podemos contar com uma geração que começa dessa maneira, progride, chega até a universidade, e na universidade também, como o senhor iniciou essa conversa, tem essa série de facilidades para se ter um diploma.
Então a gente percebe o seguinte, o brasileiro parece mesmo gostar muito mais da formatura do que da formação, não é? Ah, bom, com certeza. É a McDonaldização do ensino, né? Eu quero o diploma, então você não faz um curso, você se livra dele, né? Isso é muito comum. Sim, Mas essa questão do Paulo Freire é bem interessante. Assim. Bom, primeiro, para ter os resultados que nós temos em termos educacionais, de tal forma medíocres, você realmente não consegue atribuir esse resultado a uma única causa. Então, você sim, tem múltiplos fatores que articulados nos levam a ter um resultado dessa natureza. Eu acho que a questão do Paulo Freire é que ele tem uma presença muito forte nas salas, em alguns processos de licenciatura. Eu acho que essa é a minha grande preocupação, porque, na verdade, não é que ele esteja espalhado no processo formativo, mas ele está muito presente em diversos cursos de licenciatura. Você queria falar alguma coisa? não, 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 Ele está muito por favor, espalhado nos processos de formação e licenciatura. E, pior do que isso, o modelo de Freire, na essência da sua proposta, é a criação não de, vamos dizer, humanos com senso crítico atilado, mas de ativistas ressentidos, imbuídos de luta de classe. Eu acho que isso é o que arrebenta. Eu acho que é essa a sim, história, quando você passa a criar pequenos revolucionários dentro de sala, todos magoados com a ideia da luta de classes, com a ideia do embate contra a opressão. Então nós somos todos oprimidos contra o sistema. E daí você esquece você põe de lado aquilo que faz um país ser grande em termos educacionais. Saber matemática, saber a própria língua, noções básicas e bem estabelecidas de ciência, saber escrever, saber falar, dominar uma ou duas boas línguas estrangeiras. É isso. Então a gente está pensando, você estava dando um exemplo agora lá do curso de geografia, né? O cara, vamos combater o fascismo, mas a própria estrutura física da universidade dele é um lixo, porque ele não pensa em dizer assim, já que nós gostamos tanto de coletivo, por que nós não vamos nos reunir e vamos buscar alguém para perfeito. nos ajudar? Vamos pintar a parede dos campi? Não. Nós queremos revolucionar. Revolucionar o quê? É a celebração da mediocridade como padrão do agir. Então, esses caras, esses ativistas de universidade, eles são revolucionários de nada. De nada. Sim, Se fosse para revolucionar alguma coisa, já teria algo acontecido. Na verdade, a gente só se afunda cada vez mais nesse sistema. Então, Freire, claro, eu acho que ele tem ali o seu papel, e isso me preocupa muito no processo formativo. Porque, veja, outro dia alguém falou assim, Denis, mas você acha que a qualidade média dos nossos professores é baixa? Oh, mas espera, a fruta ela não cai distante da árvore. Se nós temos um dos piores sistemas formativos educacionais do mundo, naturalmente, dali saem os professores. Então, nós não podemos ter como efeito excelentes professores se a causa continua contaminada. É evidente. E aí, esses professores que formam outros alunos e assim por diante. Diga, diga. eu queria só que o Gamaliel Rodrigues diz assim, gente, quando o professor falou em luta de classes, alguém pode me explicar? Eu vou deixar que o senhor explique, por favor, Não, é que, na o que o verdade, senhor está falando. a essência da pedagogia de Freire, nessa pedagogia do oprimido, é exatamente fazer do aluno não um ser passivo na apreensão de certos conhecimentos. Ele se torna um ativista na produção do saber, mas não só na produção de um saber, mas na produção de um saber que o coloca em ambiente político. Ou seja, não é a ciência pela ciência, não é o conhecimento pelo conhecimento. É um conhecimento que tem um viés engajado de natureza política. E no caso de Freire, fundamentalmente, no embate entre as classes, os opressores versus os oprimidos. Então, o que você Isso. faz em sala de aula como aluno não é simples aprendizado, não é simples processo formativo, é embate político. Então, o que Sim. houve, né, é uma pegada enviesada. Tanto que se você faz um exercício
básico, ridículo. Abre os PDFs, eles são todos aí de domínio público, abre os PDFs das obras do Paulo Freire e faz uma busca por palavra-chave. Mao, Che, Fidel, essa porcariada toda, totalitária, coletivista, esses que capitanearam o processo de dizimação de gente em regimes comunistas e coletivistas, você vai ver quantas vezes aparece em tom elogioso. Daí dá bem a média do que nós estamos falando. Eu acho que a última dessa luta de classes, né, essa visão a respeito de opressor e oprimido, é a tal da afromatemática, né? Eu fui procurar saber o que era, se era uma nova bandeira de se fazer e tal, mas não havia nada, né? E acontece muito, é interessante essa questão da mediocridade, porque você tem a celebração, né, a superlativização de obras literárias, muitas vezes medíocres, mas porque fazem parte daquela classe de oprimidos. O tanto de gente que eu já ouvi dizendo assim, olha, leia isso aqui, leia isto, porque estes aqui são autores negros. Isso sempre me soou muito estranho. Exatamente. Porque eu li assim, mas é fraquinho. Não, mas é o autor negro, quer dizer, e vai para congresso, aqui tem uma feira literária que acontece todo ano tem determinadas pessoas que você chega lá, ouve, não tem nada de profundo, é simplesmente por conta de uma cor. Ora, se isso era o problema de antes, como é que agora não é um problema? Né? Como é que agora eu não posso ver e dizer assim, não? Esse é o Sim, diga, por favor. tipo de coletivismo. Esse é o pior tipo de coletivismo. É isso o que arrebenta uma nação inteira. Ayn Rand, que é a autora que faz parte da coleção também, ela vai falar que o racismo é a pior forma de coletivismo. E por que o racismo é a forma mais torpe, mais vil de coletivismo? É porque ele olha para o sujeito não pelo seu potencial, não pelo que ele é capaz de realizar, não pelo que ele é capaz de construir, não para os problemas que ele é capaz de resolver, mas é porque ele participa do grupo. Ou é porque ele é negro, ou é porque ele é judeu, ou é porque ele é católico, ou porque ele é gay, ou porque ele é trans, ou ele é quilombola, ou ele é deficiente. Então você não fala assim, leia a obra do Thomas Sowell, porque é um grande intelectual, talvez seja, na minha opinião, ele é o maior intelectual vivo. Eu preciso falar que ele é negro? Qual que é a importância disso? Então é um processo educacional. Eu não quero saber a cor do gato desde que ele coma o rato. Então, o cara é bom, o cara é um puta do intelectual, desculpe o meu latim. Agora eu tenho que dizer é porque ele é aí. Agora eu vou indicar uma obra de um cara porque ele é negro, ou porque ele é deficiente, ou porque ele é judeu ou católico, e isso faz com que isso tenha importância. É o fim de uma mentalidade de um país decente. Então, a gente podre que não presta entre brancos, entre os negros, entre os quilombola, entre os judeus, entre os católicos, em todos os grupos. Então eu não tenho que avaliar pela presença no coletivo, mas pelo indivíduo. É o que esse cara é capaz de fazer. E se eu quero combater, por exemplo, o racismo, a primeira coisa que eu tenho que modificar é um processo educacional que fala assim, olha o sujeito. Agora, toda vez que alguém me vem com pauta dizendo os negros, os judeus, os católicos, tudo que eu escuto é lixo, porcaria. Eu quero que você me fale dos indivíduos. E dentro de cada... E aí, num processo seletivo, eu tenho que olhar não para a cor, mas para a competência. Me permita fazer só um esclarecimento a respeito disso. Eu fui diretor de processos seletivos na Universidade Federal de Uberlândia. Lá, eu vivi em primeira pessoa a questão da cota. Você sabe qual que é a grande merda dessa história? É que o negro retinto, ele mal chega às portas da universidade, você sabe do que eu estou falando. Sim. Cota não resolve o problema, porque o negro, ele... Mas não é porque é um negro, é porque as classes menos favorecidas do ponto de vista econômico, isso envolve branco, negro, etc., eles não demandam ingresso na universidade. Quando nós implementamos a cota na Federal de Uberlândia e nós fomos avaliar, sobrou vaga de cota. Sobrou. Falou assim, mas como? Nós não preenchemos as vagas.
Não, porque não há negros fazendo vestibular. Essa é a grande merda. Se você não tem lá na base condições fundamentais para o sujeito concorrer, não importa se ele é branco, azul, cor-de-rosa, ele não interessa, não adianta vir com essa conversa populista de cota, por exemplo, não vai resolver nada. Sim. Sobre essa sua fala, eu queria destacar 2 pontos. Um, eu concordo em gênero, número e grau com o senhor, principalmente, eu digo assim para os meus alunos, que se o Enem fosse obrigatório para você adquirir o diploma de ensino médio, nossa, aí nós veríamos a nossa terrível situação. Porque a maioria dos alunos, a maioria mesmo, esmagadora, que faz a prova do Enem, são os melhores alunos do ensino médio, seja ele público ou privado. Uhum. Pode ter certeza. Uhum. A maioria é assim. E outro ponto que o senhor colocou, eu acho até bom explicar, talvez alguns não conheçam a página Negros da Elite Imperial, ela foi feita por, digamos assim, por 2 razões, né? Uma foi para que ela trouxesse uma, como eu posso dizer assim, uma motivação para muitos dos meus alunos e também para muitos que o cercam, de dizer assim, olha, não é a cor nem o racismo que irá lhe paralisar, certo? E a outra, que é muito interessante, é que eu gostei de destacar, gosto e vou destacar sempre, que nesse período tão antes criticado, é que nós temos um Machado de Assis, é que nós temos um Cruz de Souza, é que nós temos uma pessoa como o Rebouças, é que nós temos tantos outros aqui, entendeu? Que é uma coisa assim muito interessante, porque a ideia que se tem do que na verdade foi, há uma disparidade imensa, tanto que muita gente manda aqui mensagem box assim, olha, eu não sabia que a história era assim. Eu não sabia que essa coisa era assim, mas também porque havia uma outra percepção. Diga, por favor. Não, o trabalho que você faz, o trabalho que o Paulo Cruz faz, é esse trabalho de recuperação de uma visão de dignidade, de grandeza, de paideia de qualidade, de formação de qualidade, mas mais do que isso, né? Que além de inspirar, eu acho que tem que lançar um olhar para a verdadeira causa dos problemas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, Léo? Olha, assim, é uma brincadeira, né? Estou falando em tom irônico, mas esteja à vontade. Nós só vamos discutir todos, todas e todes no dia que nós formos um país razoavelmente alfabetizado. Ou seja, no dia que nós fizermos o arroz com feijão bem feito, venha discutir bolo de noiva comigo. Não parta para o bolo de noiva antes, se você não consegue, mal você consegue fritar um ovo. Então nós estamos fazendo discussões extraordinárias, nossa, porque o que vocês acham do Todds, do Nescau e não sei o quê? Não me interessa, não me interessa. Você mal consegue usar a sua própria língua. Você não faz um uso decente do português e vai começar a querer inventar moda em cima de um negócio que você não domina. Tenha santa paciência. Então, quer dizer, vai começar a querer envolver umas discussões de natureza completamente estapafúrdia se você não consegue entender minimamente conceitos básicos de português, de matemática, de biologia, de geografia, que qualquer ser alfabetizado deveria dominar. Então, não vamos inventar falsas discussões, falsos problemas, coisas que não dizem respeito efetivamente a quem nós somos, não nos identificam. É absolutamente insuportável. Sim, com certeza. Principalmente porque, assim, essas novidades, eu não sei de onde esse povo faz isso, eu até brinco, né? Rapaz, que erva é essa? Deixa eu conhecer também. Mas, enfim, eu não sou usado nem nada. Mas, enfim, eu fico pensando, porque, veja, até quando o senhor falou a respeito de todos, até uma questão importante, que é, por exemplo, o aborto, que é muito discutido, né, por muita gente das universidades. Eu sou professor da EJA, de uma escola de periferia, uma das mais pobres, eu sou de São Luís do Maranhão, uma das mais pobres. Cara, Oi? Você está em São Luís do Como? Maranhão? Sim, estou em São Luís do Maranhão. Moro aqui. Como? Eu tenho um tio que mora aí.
Ah, é? Mas Opa! pode cortei, desculpa. Não, quando vier visitá-lo, me diga. Combinado. Mas, enfim, trabalho lá e olha, o tanto de meninas que às vezes até foram abusadas, que legalmente poderiam abortar os seus fetos, ou no caso os filhos, estão ali com seus bebês. Tal. É interessante que eu sento para conversar com alguns, uns e outros, e assim, a maioria nem pensa nessas questões, não são questões deles. O que é que eu quero? Eu quero. Não, professor, não penso dentro de uma faculdade. Você pensa em quê? Não, eu penso em montar uma coisinha. Eu até acho isso muito bacana, porque alguns são assim grandes empreendedores sem, vamos dizer assim, talvez a diretriz ou o desenho para que seja um empreendedor. Então, não é uma coisa mesmo totalmente descolada da realidade. Uma coisa assim que eu fico também, como o senhor mesmo falou, é uma máquina de fazer ranço. É? É muita gente rancorosa Sim. e fazendo política apenas a questão mesmo deste embate, criadores mesmo de casos e trabalhos. O que eu me dou é que assim, trabalhos acadêmicos funcionando para isto. Gente, isso aqui não é a realidade. Por exemplo, nós temos muitos milhões de crianças, de jovens, de adultos analfabetos no país, ou semi-analfabetos, analfabetos funcionais, como quer dizer. Por que que ninguém, num curso de letras da vida, não abre um mestrado, por exemplo, ou até o doutorado, para aprender alguém a saber ler? Pô, o fulano não tinha nada, ele tinha 30 anos, estava ali ignorante. O cara é doutor hoje por quê? Porque ele conseguiu, por exemplo, fazer um programa de alfabetização que deu certo. Eu fico pensando, eles vão tirar isso quando? Porque só assim é que haverá realmente alguma, vamos dizer assim, algum até equilíbrio de forças que eles tanto querem entre mais pobres e mais ricos. Exatamente, exatamente. Eu gosto muito das teses do Jordan Peterson nesse sentido, mas que não são absolutas novidades em hipótese alguma. Os antigos já falavam disso e você tá reforçando esse ponto. Em boas universidades, quando um aluno vai desenvolver um projeto de pesquisa, ele chega no orientador e eles vão debater o seguinte: qual problema nós vamos resolver? Qual problema nós vamos resolver? Não é assim, todos, todas e todes, não é um problema, a não ser na cabeça de uma pessoa que tenha algum tipo de doença. Não é um problema, né? Você não precisa de todes, porque a palavra todos já diz o todes no masculino, no masculino ou no feminino, né? Na mesma sentença. Então não precisa. Isso não é um problema real. Isso é um problema de gente desocupada. O problema real é alfabetizar. O problema real é o lixo de escola que nós temos. O problema real é um menino que chega na escola e que não come em casa. Não comeu em casa. Como é que ele vai aprender? Isso é um problema real. Minha mãe não tem o óculos. Minha mãe não tem óculos. Minha mãe, acho que ela está aqui na live. Ela trabalhou uma época como uma espécie de inspetora de escola pública. E ela falou, Denis, olha, eu chego, eu olho para a cabeça do menino, tá tomada por feridas cheias de piolho. Como é que esse menino aprende lá? Isso é um problema. Então por que você não sai do seu curso de graduação, em vez de ficar falando esse bando de merda, essas pautas ridículas, que não levam a lugar nenhum, e fala assim, vamos resolver problemas do mundo real? Vamos resolver problemas do mundo real. Seja no curso de engenharia, seja no curso de filosofia, seja no curso... Todos nós podemos dar a nossa contribuição. Eu, quando inventei esse negócio dessa coleção Breves Lições, eu comecei a me sentir mal dentro da universidade. Eu estava organizando eventos para 30, 40 estudiosos que ficavam se ouvindo dentro de um anfiteatro fechado num evento de R$200 mil para os cofres públicos. Eu falava, mas que merda é essa que eu estou fazendo? Eu fiz um meia-culpa. Eu falei, que merda é essa que eu estou fazendo da minha vida como acadêmico? Não, eu vou me afastar e vou produzir aquilo que faça com que os não especialistas na minha área possam se aproximar, discutir novas ideias e enxergar novos caminhos para resolver os seus problemas.
Cara, é tão difícil ver isso. É tão difícil ver. Você pega universidades na Europa, universidades no Japão, universidades nos Estados Unidos. Você acha que os caras tratam a universidade igual a gente trata aqui? Tudo na base da depredação, da pichação, do Uhum. desrespeito. Meu pai um dia... Oi, Simone, beijão, blogueiro. O meu pai um dia foi para os Estados Unidos. Meu pai trabalhou muito a vida inteira. E ele foi para os Estados Unidos fazer turismo, que para ele significa andar nas universidades norte-americanas. Apaixonado pelas universidades. Oh, E ele foi para Harvard, e ele foi para o MIT, e ele foi para o caramba 4. E um pouco antes de decolar de volta para o Brasil, ele me liga e fala assim: Denis, vai demorar. Vai demorar. Você chega em Harvard, você chega em Yale, você chega no MIT, ele fala assim, menino vem de camiseta, cavado, não sei o quê, na hora que ele vai entrar no bloco, ele se veste, ele muda a postura e entra no ambiente de pesquisa. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença, cara. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Então, assim, vai demorar, mas a gente tem que fazer. Alguém vai ter que lavar esse negócio. é verdade. Fazendo agora o contraponto. Eu acho que talvez uma das soluções, hoje nós gastamos muito com a universidade pública. E gastamos muito com a universidade pública para uma maioria que pode pagar uma universidade. Sim. E que paga, né? E, querendo ou não, do sistema como funciona o sistema americano, se você fosse todas aquelas mensalidades que você paga ali de toda a educação básica fosse investir, você pagava, sei lá, um curso Nossa, de medicina, alguma coisa olha, assim. a gente está com tempo, né, Léo? Eu tô falando aqui, tô conversando com ele, a gente está com tempo. Olha, professor, é o seguinte, eu não sei como é seu tempo, mas se caso nós cairmos, eu acho que temos mais uns 3 minutos, Tá. se caso nós cairmos, eu posso voltar e em 15 a gente encerra, Então, beleza. tá bom? Mais uns 15 minutinhos. Certo. Mas você ainda estava, eu acho que você estava processando a sua pergunta ainda, não é? A respeito desse... Sim, Tá. sim. Será que uma das soluções, ela poderia ser isso, uma das soluções, né? Porque eu não vejo assim a longo prazo, né? É apenas essa solução. Mas o inverter desse investimento, a inversão, Dúvida. no caso, você ter mais dinheiro para a escola pública, e no caso a educação básica, e menos para a faculdade, as universidades federais? Você sabe onde começa a grande... Isso são estudos que indicam onde é que Uhum. começa a grande desigualdade entre as pessoas no processo formativo brasileiro? Na creche. Na creche. Criancinhas, Sim. 2, 3 anos, 4 anos. É impressionante a construção de vocabulário de uma criança que faz parte de uma família de certa classe, que convive com um vocabulário superior, que convive com diversos estímulos superiores, ali, aos 3, 4 anos, começa a fazer assim. Ó. Esse menino aqui, ele já está quase que completamente condenado na vida com 3, 4, 5 anos. Ele vai ter que se esforçar muito mais para competir em condições razoáveis de igualdade lá na frente. Então, Sim. o processo tem que ser completamente invertido. Mas veja, a política brasileira, e isso aconteceu especialmente nos últimos 15, 20 anos, ela retroalimenta a máquina na criança de 3 anos não vota, né? Então, o que você faz? Uhum. Você abre um projeto como o Reúne da Vida, que foi uma tragédia absoluta, falando como Sim. uma tragédia. Contratou tantos professores, abriu tantas universidades e resolveu o quê? Resolveu o quê? Nós estamos hoje cheios de universidade para todo lado, cheio de professor para todo lado. A nossa ciência continua uma porcaria, continua com baixíssimo impacto. Ou seja, foi bom para fazer novos votantes numa certa classe. Basicamente isso. E realmente é verdade, eu vejo isso aqui, por exemplo, com meus filhos. Eles não estudam na escola pública, tem alguns que me perguntam até, né? Estudo na escola pública, o senhor é funcionário público, tá? Eu disse, olha, eu dou aula na... Eu até digo assim para muita gente, eu acredito na educação, Uhum. certo? Como eu acredito na educação, eu sou educador e faço a minha parte. Mas acreditar na educação pública, isso, pelo menos na educação básica, eu não acredito, porque não é algo que tem dado certo. Então a gente vê claramente a diferença. Eu sempre recordo que com 3 anos de idade, minha filha
conversando, né? Aliás, 4 anos de idade, conversando um pouquinho aqui sobre algumas coisas, assim, nós nos comportamos bem e tal, porque a professora nos daria um docinho. Ai, eu disse, eita, olha só a construção, né? Fiquei orgulhoso, mas ao mesmo tempo fico triste, porque eu sei que meus alunos de 7º ano, de 8º ano, de 9º ano, dificilmente vão fazer uma construção dessas. E é isso o ponto que eu quero chegar, é que essa estrutura, né, ela é defendida com tanto empenho que, na verdade, não é nem uma defesa da escola, é uma defesa do emprego, né? É uma defesa do salário, é uma Exato, defesa de qualquer outra coisa. Porque, exato. veja, agora mesmo, e eu estou falando um pouquinho de educação básica, embora o nosso tema seja a universidade, porque uma vai desaguar na outra. Claro, Eu acho que o grande problema de lá é este aqui, né? Mas o que é que nós temos digamos, um sindicalismo forte, ferrenho, que impede as coisas acontecerem. Porque as pessoas ficam com essa ideia, a educação, tem até alguns que dizem assim, não, a educação não é, como é que é, não é despesa, é não, investimento. Eu digo não, assim, olha, fala lá pro teu pai que não paga a mensalidade. é, educação é mercadoria, porque alguém Sim. paga por isso. Deixa eu assim, tem uma coisa. Quando você olha para as universidades, as melhores universidades do mundo, o Brasil não tem nenhuma universidade entre as melhores do mundo. De vez em quando, em alguma lista, você tem a USP entre as 500, mas assim, a gente está sempre lá embaixo. Existe um traço comum entre as melhores universidades, que é elas trabalham fundamentalmente com orçamento misto. Você estava falando da questão orçamentária. Por Sim. que investe tanto numa universidade? Então você pega a Universidade Federal de Uberlândia, 40 mil pessoas, técnicos, alunos e professores. 40 mil pessoas. É uma máquina de fazer dinheiro. Máquina de fazer É uma dinheiro. pequena cidade, né? Com orçamento, veja, com orçamento de 1,5 bilhão. Um Que orçamento de metrópole. a maior parte das cidades brasileiras não tem esse orçamento. Então você Sim. pega esse orçamento para fazer o quê? Para pagar gente, para pagar salário. Para produzir ciência? Não, é para pagar salário. Então você tem uma máquina inchada para pagar muitos salários, para ficar fazendo concurso, que não resolve o problema da sociedade. Aí, por que não estimular processos como acontecem nas melhores universidades do mundo, 1,5 bilhão, das melhores Isso. universidades do mundo, parcerias público-privada, parceria com a sociedade, baixar os muros da universidade, conversar com o industrial, conversar com o empresário, conversar com o dono da lojinha. Tem universidade pública norte-americana, salvo engano, a Universidade da Califórnia, ela é pública. 90% do orçamento dela é privado. 90%. Então você tira o peso orçamentário desse rio de dinheiro que vai para as universidades, que não estão entregando nada para a sociedade, ou quase nada, e coloca lá na base, exatamente para que depois você não tenha que fazer cota para preto, pardo, indígena, quilombola, trans, e sabe-se lá mais o quê. Você não precisa fazer isso, PT. não é? Se lá na base você cria condições boas de formação, você joga para o indivíduo a responsabilidade de construir a própria vida. Mas no modelo que nós temos hoje, você já condena um menino que mal fala. Um menino Sim. que mal fala já está condenado. Porque para ele, o coleguinha que fala 200 palavras a mais no vocabulário, que domina 200 palavras a mais no vocabulário, já tende naturalmente a se afastar. E é uma tragédia absoluta. É uma tragédia. Então a gente precisa reverter esse ponto E definitivamente. fazer. Então, quando você fala de teses como parceria público-privada na universidade, trazer a comunidade para dentro da universidade, primeiro, nós não estamos inventando nada. Nada. O mundo faz isso há décadas e décadas e Uhum. décadas. E por isso eles têm MIT, Harvard, as melhores universidades da Europa trabalham assim, as melhores universidades do Japão trabalham assim, as melhores da Oceania trabalham assim, mas nós não. Nós somos as donzelas virgens que temos que defender uma tese que está nos levando fundamentalmente para o buraco.
com um processo educacional que está sempre, invariavelmente, entre os piores do mundo. Não dá para se irritar com isso. Aí, não, porque isso daí é uma crise neoliberal. Tenha santa paciência. O retardamento mental de gente saudável tem que ter um limite. Eu nem sei, até hoje, professor, eu vou lhe ser sincero, eu não sei o que é neoliberalismo. Eu conheço o liberalismo que não é aplicado aqui, mas eu não sei o que é neoliberalismo, porque neoliberalismo é aplicado. Um país mais estatizado que o Brasil. Nós temos uma das economias mais fechadas do mundo. Os caras vêm falar de neoliberalismo brasileiro. Mas é essa linguagem lacration, né? Essa linguagem da lacração, que parece fazer algum sentido, mas que não faz sentido nenhum. Como a gente estava brincando com todos, todas e todes, né? Sim, sim. Não tem significado. É interessante o senhor falar sobre isso, porque falta a figura, é uma coisa que é uma grande hipocrisia da classe média, né? E que falta a figura do benfeitor, né? Por exemplo, estávamos falando outro dia sobre uma live aqui com o Dr. Rafael Bispo, né, médico cardiologista lá do Rio de Janeiro, e eu falava sobre o Dr. Juliano Moreira, lá do século XIX, final do século XIX. Então, a primeira coisa que eu vi, como é que um homem desse, que era filho de um cara que ele era uma espécie de capitão do mato, e a mãe era escrava, mas ele nasce livre, como é que ele chega a ser doutor e ser referência? Referência. Como? Ora, o patrão da mãe dele era o benfeitor dele. Então o cara chegava e bancou. Não, o menino é muito inteligente, bancou. Também não falta isso, juntamente até com essa reestruturação, porque muita gente pode temer e tal, não, mas como é que vai ficar fulano, Beltrano, mais pobre e tal? Pô, por que que não há, já que fala-se tanto do coletivo, por que que aí não há esse coletivo de pessoas que podem se juntar e bancar o ensino de pessoas assim? Muito. Olha, só para você ter uma ideia, em termos de números, do que eu estou falando. A Universidade de Harvard recebe por ano, em doações de benfeitores, ou seja, pagando bolsa para menino pobre, de grande capacidade, né, para menino que não tem condição de base, etc., para estar estudando em Harvard, ou para estudar em Harvard, o orçamento inteiro da USP por ano. Ou seja, Nossa. uma mentalidade. A nossa maior universidade pública. Você tem uma mentalidade. Então, discute-se muito, faz-se muita filosofia sobre os problemas, mas quando você traz a solução para o problema, é preciso ter coragem para implementar medidas disruptivas que vão tocar a sensibilidade dos playboyzinhos de esquerda. Mas não é só dos playboyzinhos de esquerda, para os playboyzinhos da direita radical que adoram um Estado inchado. Sim. Então, se você não tem coragem para quebrar a espinha dorsal de uma estrutura completamente deletéria com medidas que realmente funcionem, não, nós temos que criar grandes coisas. Não, Léo, a gente está falando de repetir aquilo que funciona. Bismarck falava que, eu não sei se eu vou recuperar agora de memória, com a cabeça já, fim do dia, vai explodindo a cabeça, mas Bismarck falava o seguinte, você tem algumas formas de aprender as coisas. Ou você aprende vendo o outro, ou você aprende na pele, ou você não aprende porque é burro demais. Então, quer dizer, eu olho para o outro e falo assim, o Léo estava numa condição semelhante à minha aqui, ó. Ele estava nessa condição 20 anos atrás. O que ele fez 20 anos atrás para ele ser um cara hoje bem sucedido? Deixa eu lá dar uma fuçada no histórico do Léo. Então ele fez isso, isso e aquilo. Repete. Agora o imbecil do sujeito, ele olha para a Dinamarca, ele olha para a Finlândia e fala assim, eu quero um modelo como aquele. Então vamos aplicar como funciona lá aqui? O GEG nunca vai funcionar assim. É como você entrar numa academia, olhar para o cara mais bombado da academia, né? E o sujeito é um bicho grilo, olhar para o cara e falar assim, nossa, ele é fortão, né? Me dá o treino dele aí que eu vou começar a fazer. Tem que ser muito burro para pensar assim. Não. Qual que é o treino que ele fazia quando ele era esse grilinho igual eu? Eu quero começar de lá. Percebe? Como que não é difícil? É olhar para o modelo e aplicar.
Agora, isso toca privilégios, isso toca interesses de grupo. Não anda, cara, não anda. Simplesmente o negócio não vai. Eu digo assim, é triste, Desculpa eu ter porque exaltado, mas eu fico realmente, cara, a burrice é um negócio que me adoece. não, professor, o senhor tem total liberdade aqui. Eu que estou, eu que não me exalto nessa hora, porque senão a live acaba. Mas eu digo assim, é muito bom, professor, ter pessoas assim, ter, por exemplo, alunos que eu vejo que estão aqui, chamando de professor, né? Quem sabe compartilhando o que tem falado no dia a dia nos livros, nos escritos. É, E assim, o que é que nós temos que fazer é um trabalho de formiguinha, né? E esperar, crer que podemos ter alguma mudança, não com isso que está aqui, né? Ou com esse governo, com qualquer um. Na uhum, verdade, a estrutura governamental, ela, da maneira que está, se nós não tivermos, pelo menos, eu vou dar só uma dica, se nós não tivermos pelo menos um parlamentarismo, isso aqui não vai para frente, não. de acordo, Fica do mesmo jeito. estou de acordo. Coloca Lula, Bolsonaro, Diaba 4, vai fazer a O mesma coisa. sistema vai lá e Isso, isso tudo é organizado, como o senhor disse no início, para que não funcione, né? vamos Eu mudar. tenho até uma fala oh meu Deus, do Monteiro Lobato, é um texto chamado A Luz do Baile, que ele fala sobre a Luz do Baile era o imperador Dom Pedro II, depois do golpe de 1889 foi retirado, veio a República. E ele faz uma crítica à República. Ele diz assim, olha, o sistema não é feito, isso em 1903, se eu não me engano, o sistema não é feito para funcionar, mas sim para sugar o sangue do animal doente. Então não tem como. Com isso aí, a gente já passou aí mais de 130 anos, não vai dar jeito. Só temos que pensar em outra coisa. Quem sabe naquilo que, pelo menos em parte daquilo que existia antes, para a gente começar e ver se dá certo de alguma forma. Eu Mas fico assim, eu agradeço. assistindo Diga, que por favor. não, eu fico até comovido com esses amigos que não são seguidores, são amigos. A gente tem uma convivência virtual, estão sempre lendo, comentando e tal, porque é isso. Você começa a criar um circuito de novas ideias, de fluxo de novos pensamentos, e é isso. Desses micronúcleos a coisa vai se espalhando. Então, esse trabalho de formiguinha, e é tudo que nós defendemos, nós que nos batemos pelas liberdades, efetivamente, não na retórica bondosa, na verdade, do ódio do bem, quem vai resolver os problemas desse país e de qualquer outro são os indivíduos agindo. A Prita acabou de falar um negócio assim: são os indivíduos, nós, agindo no nosso microcosmo. É isso que vai fazer mudar. Então, se a gente arrumar a cama, arrumar o quarto, arrumar a cozinha, a gente já está fazendo uma grande coisa. Aí depois a É gente pensa nos verdade. problemas do mundo. É verdade. E a Priscila Cisneiro, eu acho que é a Pri que o senhor está citando, ela Aham. disse que ela não é aluna, ela é fã, outro patamar. Ah, Pri, eu adoro. Nossa, muita gente maravilhosa aqui. Eu vim para o Rio de Janeiro e é incrível, cara, uma coisa extraordinária. Na hora que eu postei uma foto, falei, tô aqui no Rio, tô na Barra, não sei o quê. Professor, vamos encontrar muita gente. Então, são dezenas de milhares de pessoas que vão olhando, que vão prestando atenção diferente, que querem estar junto, que querem conversar a respeito. Então, aí eles me agradecem, como se eles tivessem que me agradecer, quando é o contrário, só existe a interlocução porque eles estão interessados. E eu tenho muito mais gente interessada aqui do que em qualquer banco de universidade pela qual eu já tenha passado. Então é isso. E assim a gente vai mudando as coisas. Isso é ótimo. Esses são os ventos do futuro no seu secreto bater de asas. É, Professor, muito obrigado pela sua participação. foi um Muito prazer. obrigado mesmo. Prazer. Assim, eu gostei muito, mas gostei muito mesmo, não só deste livro aqui, né? Como também dos outros livros, certo? Alguns eu comprei via e-book mesmo, tá? Eu estou Mas aqui assim, da Ayn Rand. Depois me passa em box o seu endereço que eu vou te mandar o resto da coleção. Esse aqui é um best-seller da Ayn Rand. Aliás, falando em Ayn Rand, nós estamos lá com o clube de assinatura de livros, interessantíssimo, chama Clube Ludovico. A gente tem sim, agora a sim. chegada, não sei se você já viu esse Clube Ludovico. Já sim. Quem não viu, @Clube Ludovico é maravilhoso. E esse mês, eu sou o curador desse mês, tem uma obra da Ayn Rand chamada A Virtude do Egoísmo, que
Ninguém pode morrer sem ler essa obra. A Virtude do Olha só. Egoísmo é o livro do mês do Clube Ludovico. Aí eu Pois fiz é, a fazendo merchan aqui. Não, não, à vontade, à vontade. Eu Obrigado. vou deixar para entrar no Clube Ludovico ano que vem, porque eu comecei a ver o seguinte, eu comecei a comprar muito livro e não comecei a ler a maioria, né? Os afazeres do dia a dia, não, peraí, vamos dar uma pausa, Deixa eu ler o que eu secar comprei. aqui, secar aqui pelo menos uns 50% daquilo que eu comprei, aí depois eu passo a participar, Eu certo? sei bem Mas como é. como eu disse, muito obrigado mesmo. E assim, do que o senhor precisar, né, para cursos, qualquer coisa para divulgação, estamos aí, né? Nós queremos que suas ideias voem, que sejam defendidas, que sejam aí conhecidas por muita gente. E eu deixo apenas assim a minha sugestão, né? Vocês aí do Mises, do Clube Ludovico, que vocês comecem a pensar do material, né, um pouquinho mais assim para baixo, né, para ensino básico, educação básica, ensino médio, ensino fundamental. Ó, Léo, Seria muito interessante. o Alex Catarino, que está aqui, que colocou Denis 10, não é só porque ele me ama muito e fala Denis é 10, não. Esse Denis 10 aqui é um código de desconto lá na página Ah, do sim. Ludovico, é clubeludovico.com.br. E é bom você estar já falando isso para ele diretamente, que é o editor-chefe, Pronto. ele é que toca essas pautas. Então, bem legal você ter dado essa dica. E a gente realmente tem que estar. Eu sou muito sensível a essa pauta. Realmente, você tem toda a razão.